Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, bom começo de noite para você e para sua família, 18 horas em ponto no seu relógio da TV Todo Dia. E aí, como é que foi o feriadão? Fez aquele churrasco, foi almoçar na casa da sogra, levou as crianças para passear e agora chegou para ficar bem informado, bem informada sobre tudo o que acontece na nossa região, não é mesmo? Então, antes da gente começar, eu quero a sua participação. Fale conosco. O telefone é o 19-3471-2700, nosso choque já pôs aí na sua tela, é o WhatsApp para você entrar em contato e mandar a sua demanda. Também temos o nosso portal de notícias, você que é mais atento e já acompanha há mais tempo a TV Todo Dia, já sabe que o endereço é tododia.com.br. E você, curte o Facebook, compartilhar conteúdos, Instagram, e ainda não segue a gente? Tá perdendo tempo, hein? @Jornal Todo Dia, no Instagram e no Facebook. Olha, no Facebook a gente já atingiu a marca de 100 mil seguidores. Muito obrigado a vocês que nos seguem, que curtem, que compartilham. E no Instagram a gente já cresceu aí mais de 30 mil seguidores nos últimos meses, aí, menos de 6 meses. Então, muito obrigado, sinta-se abraçado aí na sua casa por toda a nossa equipe, tá certo? E as reportagens que aparecem aqui, nas mais diferentes edições do Jornal Todo Dia, você acompanha, manda no grupo do Zap, manda no grupo do trabalho, no grupo da vizinhança aí, @TV Todo Dia Oficial, repercuta as nossas matérias, porque a gente só existe por causa de você. 18 horas, 1 minutinho, está no ar, ao vivo, o Jornal Todo Dia, terceira edição. E como que está a situação financeira aí? O bolso está cheio, está vazio, está mais ou menos. Eu acho que você tem que preparar o bolso, viu? Porque a tarifa de energia vai subir. A partir deste mês aqui, a tarifa de energia sobe. E a Nicole Maia preparou uma reportagem especial para você. Estou esperando só o pessoal colocar na agulha a reportagem e a gente vai chamar em breve aqui para você. Enquanto isso, a gente vai falar sobre uma caminhada que aconteceu aqui em Americana, com João Victor Viana. Um homem de 46 anos, apontado como integrante de uma facção criminosa, foi morto durante confronto com policiais do 10º BAEP na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, em Americana. De acordo com o BAEP, os policiais receberam a informação de que o suspeito estaria armado em um Renault Sandero no Motel Alura, em Santa Bárbara do Oeste. Os agentes, então, foram em busca de encontrar o veículo. Segundo o registro da ocorrência, os policiais pediram que o suspeito saísse do carro. Ele teria demonstrado nervosismo e, em determinado momento, teria levantado a mão próximo da alavanca do câmbio. O suspeito, então, teria sacado uma pistola e apontado para a equipe policial, que reagiu. O homem foi atingido e levado ao Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, de Americana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito estava com uma pistola Glock G19, calibre 9mm,
carregada com 13 munições intactas. Embaixo do banco do motorista, os policiais ainda encontraram uma metralhadora, calibre .380, também com 28 munições intactas. O armamento e o automóvel foram apreendidos e encaminhados para a perícia. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Americana como morte decorrente de intervenção policial, legítima defesa, tentativa de homicídio e localização e apreensão de objeto e veículo. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Valeu, João. Arrumamos a casa aqui agora nos bastidores. Agora sim, a gente vai falar para você sobre a tarifa de energia, hein? Vai ficar mais cara porque mudou a bandeira. Se você não sabe, tem uma agência que chama Agência Nacional de Energia Elétrica e ela que determina quais serão os preços. Lógico que é uma agência ligada ao governo federal, liderado pelo presidente Lula, mas é uma agência que faz essa regulação junto às distribuidoras, né, as concessionárias de energia elétrica, e a Nicole Maia preparou uma matéria especial porque a partir de hoje essa tarifa fica mais cara. Você sabe qual o caminho que a energia faz até chegar na sua casa? Ou como o clima pode impactar na produção de energia? A partir deste mês, a bandeira da conta de energia fica amarela. A mudança ocorre devido à redução das chuvas, resultando na transição do período chuvoso para o período seco do ano. As previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios para os próximos meses ficam abaixo da média. Ao tocar no interruptor, instantaneamente surge a luz, mas existe um processo até chegar no resultado final. A produção de energia começa com a conversão de uma fonte de energia primária em energia elétrica ou mecânica utilizável. As 5 principais usinas são a usina hidrelétrica, que gera energia usando a força da água, de rios e quedas d'água, por exemplo. Já a usina termoelétrica é a partir da queima de combustíveis, como carvão, gás ou óleo, para gerar vapor e mover as turbinas. Já na usina nuclear, utiliza-se a fissão de átomos, como urânio, para gerar calor e produzir a energia. Na usina eólica, é aproveitado o vento para girar as turbinas e produzir energia. Energia solar usa a luz do sol para gerar energia. Valmir Calef, engenheiro eletricista, comenta como funciona o processo mais comum de geração de energia no país, as usinas hidroelétricas. O sistema elétrico de potência é geração de energia elétrica, transmissão de energia elétrica, distribuição de energia elétrica até o consumo, que nós somos consumidores, né? Então, esse é um resumo do que é o caminho que percorre a tensão elétrica. Todo o sistema elétrico tem essas quatro bases: geração, transmissão, distribuição e consumo. Por esse motivo, o clima tem grande impacto na produção de energia do país, já que nos períodos de seca ou estiagem reduzem o volume de água nos reservatórios das hidroelétricas, afetando diretamente sua capacidade de geração. Nessa hora, quem paga a conta são os brasileiros, já que o custo adicional é de R$ 1,88 a cada quilowatt-horas consumidos, com a bandeira amarela na conta. Como o Brasil é um grande produtor de energia elétrica através de hidroelétrica, hidro é água, né? Então nós dependemos muito de água, dos reservatórios das usinas hidroelétricas. E no período que nós nos encontramos agora, na região sul, sudeste e centro-oeste, no período de metade de março até final de outubro, é um período de inverno, que nós chamamos de período de seca. Portanto, existem chuvas, mas estão insuficientes para manter os níveis dos reservatórios de água, das usinas hidrelétricas. Então, à medida que a energia elétrica vai sendo consumida, vai abaixando o nível da água dos reservatórios, das usinas hidrelétricas. O especialista em economia, Marcos Labarte, reforça que a energia é utilizada em toda a cadeia produtiva e que o seu aumento pode impactar na inflação, alterando, por exemplo, o IPCA, o Índice Oficial de Inflação do Brasil, que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias.
E isso é um efeito cascata, porque se o consumidor utiliza energia, a indústria utiliza energia, o governo utiliza energia, tudo está entrelaçado. Então, uma alteração na parte dos custos da energia, a indústria repassa para o consumidor acaba pagando a conta, e isso é alterado, muitas vezes, também no impacto indireto na alteração da inflação. Quando as chuvas diminuem, as usinas termoelétricas entram em jogo. Elas usam a queima de combustível para gerar energia. As bandeiras são divididas em 4. A bandeira verde significa que as condições de energia estão favoráveis para a geração. A tarifa não sofre nenhum acréscimo. Com a bandeira amarela, as condições de geração são menos favoráveis. A tarifa sofre um acréscimo de R$ 1,88 para cada 100 kWh consumido. É essa tarifa que entra em vigor no mês de maio. A bandeira vermelha, no patamar 1, representa que as condições são mais custosas de geração de energia. A tarifa sofre um acréscimo de R$ 4,46 para 100 kWh consumidos. Já a bandeira vermelha, no patamar 2, as condições são ainda mais custosas para a geração. A tarifa sofre um acréscimo de R$ 7,87 para 100 kWh consumido. O especialista comenta o que fazer para economizar nesse período. A gente sabe que determinado horário acaba a conta sendo até um pouco mais alta, como o horário da noite, né, o começo da noite. Então, uma dica de economizar é sempre ver se aquilo é necessário e se determinado item também é necessário naquele momento. A gente sabe que determinado eletrônico consome mais ou menos. A gente sabe que um dos grandes vilões é o chuveiro elétrico, né? Então, em contrapartida, a geladeira ela consome muito pouco. Então, a dica é de consumir menos em horários de pico, né, em horários que tem um consumo maior de energia, e, obviamente, toda a família está ciente que uma alta da energia acaba impactando diretamente no orçamento familiar. Segundo o engenheiro Valmir, o consumo médio das famílias fica em torno de 200 kWh. Com base nisso, o cálculo fica assim: a tarifa base mais o acréscimo da bandeira vezes o consumo é igual o valor da conta. Com a bandeira verde, o consumo final fica em torno de R$ 140 por mês. Com a bandeira amarela, esse consumo aumenta para R$ 143,77. Com a bandeira vermelha no patamar 1, a conta fica em média de R$ 149,93. E no patamar 2, fica em torno de R$ 157,75. Durante os períodos em que as bandeiras tarifárias indicam custos mais altos, como a bandeira amarela ou vermelha, é recomendado dobrar medidas simples de economia de energia, desligar aparelhos eletrônicos quando não estiverem em uso, utilizar lâmpadas de LED, evitar o uso de eletrodomésticos de alto consumo nos horários de pico e aproveitar ao máximo a luz natural durante o dia. São dicas práticas para ajudar a reduzir o valor da conta e ainda colaborar com o consumo consciente. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Energia também tem um problema, né, gente? A questão da privatização da Eletrobras. Foi privatizada na gestão anterior, essa gestão do governo federal manteve, então isso também acaba aí visando mais ao lucro do que o normal. Então a gente tem esses problemas de energia elétrica com extremos climáticos também, porque no momento que, por exemplo, no Rio Grande do Sul chove muito, e até fez um ano recentemente dos alagamentos lá na cidade, mortes, enfim, vítimas, pessoas tentando reconstruir suas vidas. No norte do país, uma seca intensa. Eu já atuei no campo de energia elétrica, então realmente parecem dois países diferentes em relação aos extremos climáticos. Isso acaba encarecendo a nossa conta de energia em qualquer região do nosso país. Bom, hoje, 1º de maio, é dia do trabalhador, dia da trabalhadora. E tem se divulgado recentemente que os números do desemprego diminuíram, ou seja, as pessoas estão mais empregadas, têm mais empregos, mas e a qualidade dos empregos? É o que vem questionando diversos especialistas, como mostra o repórter Diego Rodrigues.
O dia 1º de maio é marcado pelas comemorações do Dia do Trabalhador. O trabalhador brasileiro tem mais a comemorar ou lamentar nesta data, em 2025? Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados nesta quarta-feira, mostram que o Brasil fechou o primeiro trimestre de 2025 com taxa de desemprego em 7%. Esse patamar é o menor para os meses de janeiro a março, em toda a série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, iniciada em 2012. O desemprego é o menor dos 23 anos. Por outro lado, qual a qualidade dos empregos atuais? Para falar sobre o tema, conversamos com o pesquisador do Instituto de Economia da Unicamp, Dari Crine. O que as pesquisas mais recentes indicam? Apesar da taxa de desemprego ser baixa, o primeiro trimestre de 2025 apresenta a menor taxa de desemprego desde que essa pesquisa da PNAD contínua começou a ser mensurada em 2012. 7% total das pessoas da força de trabalho disponível afirma que está desempregado. Apesar dela ser baixa, as outras pesquisas também mostram que há crescentemente, especialmente na juventude, uma certa frustração com o trabalho. E essa frustração com o trabalho vem exatamente pelas características desse trabalho se tornarem mais precários. A primeira frustração que as pesquisas mostram é com os salários. Nós temos uma sociedade que apresenta possibilidades de consumo, e o sentimento geral, o sentimento majoritário dos trabalhadores é de que ele ganha insuficiente por aquilo que ele realiza como trabalho. Isso, em segundo lugar, que é também um elemento da questão da precariedade, é que a grande parte dos trabalhadores não tem a possibilidade, não enxerga a possibilidade de ter ascensão profissional, de ter carreira profissional, como era algo muito comum no passado. Em terceiro lugar, você tem uma elevação da escolaridade média na sociedade brasileira, entre a juventude, mas o trabalho que é encontrado por esses jovens, pelas pessoas, é um trabalho que exige um nível de escolaridade muito mais baixo que elas têm, ou seja, não encontram trabalho naquilo que se formaram, estudar. Isso é uma característica do mundo inteiro, inclusive muito presente nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com o vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, Ronaldo Lira, trabalho precário é aquele que não garante ao trabalhador os direitos mínimos previstos na legislação, nas normas de saúde e segurança do trabalho e nas convenções internacionais, especialmente os princípios do trabalho decente. Trata-se de uma relação de trabalho marcada pela instabilidade, pela ausência de proteção social, pela insegurança em relação à renda e pela falta de acesso a direitos como férias, 13º salário, FGTS, jornada definida e aposentadoria. É, portanto, uma forma de exploração que compromete a dignidade da pessoa humana, fundamento da ordem constitucional brasileira. Então, a precariedade do trabalho vem também pela certa insegurança que esse mercado de trabalho proporciona das pessoas ter perspectiva de se aposentar, de poder ter uma certa segurança no emprego. Com o processo recente de mudanças, essas questões vão fazendo com que a insegurança seja uma das características estruturantes. A precariedade de trabalho, exatamente em função da segurança, vai fazendo com que o adoecimento psíquico seja uma realidade cada vez mais presente na grande maioria das pessoas que trabalham. Mudanças legislativas, como a reforma trabalhista de 2017 e decisões que enfraquecem a atuação sindical, contribuem para institucionalizar formas de trabalho com menos garantias. Seguindo esta lógica, para muitas pessoas, com ou sem formação, a única opção é trabalhar de forma autônoma. A analista de negócios do Sebrae São Paulo, Evelyn Moraes, explica como se dá este processo. O empreendedor, ele acaba tendo algumas possibilidades de empreender. Uma delas é quando ele empreende por necessidade, que é quando ele precisa empreender, porque ele precisa de uma renda para a família, uma renda para ele mesmo. Não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, acaba tendo a necessidade de uma renda e vai empreender, seja vendendo um produto, um serviço, ou sendo oferecendo mesmo o próprio serviço.
E também existe o empreendedorismo por oportunidade. O que significa isso? Quando essa pessoa, mesmo não sendo a área dela, ela encontra uma oportunidade para um futuro negócio. Olhando ainda para os dados do CAGED, o país gerou mais de 654 mil novos postos de trabalho no acumulado do ano. Estes dados mostram um crescimento significativo no setor de serviços e indústria, com destaque para São Paulo e Minas Gerais, e saldo positivo no mercado de trabalho em março. As oportunidades de trabalho geradas no período recente, apesar do grande avanço tecnológico, não foram de qualidades, ou melhor dizendo, as de qualidades são um número muito menor do que as ocupações precárias. Ou seja, você tem uma crescente polarização no mercado de trabalho. Algumas pessoas ganhando muito, mas a grande maioria ganhando muito pouco, trabalhando de forma bastante intensa. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. E aí, qual que é a sua opinião? Conta pra gente, a gente tem um WhatsApp para isso, para receber sua opinião também, não só suas demandas. Nosso número é o 19-3471-2700, 3471-2700, você manda a sua mensagem, bate um papo com a nossa equipe que está pronta para atendê-lo, para atendê-la. Bom, 18 horas mais 19 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia, a gente já vai para um rápido intervalo, voltamos com mais informações para você. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência, você que está desde o começo com a gente. Muito obrigado. Reforço aqui meus agradecimentos. Você que chegou agora, a partir desse momento, fica bem informado sobre tudo que acontece na nossa região. Bom, a gente está no início de maio, né? Mas teve uma iniciativa muito legal aqui em Americana. O João Victor Viana foi acompanhar a Caminhada pela Vida. Foi realizada nesta quinta-feira, dia 1º de maio, mais uma Caminhada pela Vida. Mobilização já tradicional na cidade de Americana, que chegou neste ano à sua 15ª edição realizada. O evento tem caráter reivindicativo e educativo com respeito ao meio ambiente e em busca de melhorias, principalmente para a região dos bairros Jardim Ipiranga, Jardim Brasília e Jardim Terra América. O intuito é esse mesmo, é a promoção da vida, né? É a participação, conscientização cidadã, né? Reivindicar melhorias para os bairros, né? Terra América, Jardim Ipiranga, Parque Universitário. Durante a caminhada a gente colhe assinaturas, a gente reivindica, né? Faz as reivindicações de melhorias. Como já foi dito, temos... precisa, né, por conta dos bairros, um novo viaduto na SP. A gente reivindica melhorias na infraestrutura,
a questão de zeladoria, né, que nós temos, por exemplo, aqui no Ipiranga temos 42 cantos ajardinados, né, e muitos deles acabam virando ponto de descarte de lixo. E aí vem o problema da dengue, né? É conscientização cidadã. Além do pedido de mais um viaduto sobre a SP-304 e da atenção com a zeladoria dos cantos ajardinados do Jardim Ipiranga, a Caminhada pela Vida também reivindicou por redutores de velocidade na Avenida Armando Salles de Oliveira e pela revitalização do coreto da Praça Luiz Boni. Vocês conseguem realmente que essas reivindicações sejam colocadas em prática, comparada realmente com os outros anos? Consegue. Lógico que nem todas, né? Por exemplo, do viaduto faz anos que a gente pede, né? Mas a gente sabe que não depende só do poder municipal, né? Tem que ser estadual, né? É o Departamento de Estrada e Rodagem, então a gente não... Mas o município pode e deve cobrar o Estado para que se faça, né? Se faz necessário. Essa região aqui é problemática, né? A gente só tem uma ligação, que é o viaduto da Iacanga. Mas, sim, a gente consegue. Algumas já faz vários anos que a gente está reivindicando, mas no geral a gente consegue melhoria sim. A concentração para a caminhada aconteceu em frente ao Centro de Capacitação Profissional do Adolescente, o CCPA, que faz um trabalho de capacitação com crianças e adolescentes da cidade, oferecendo cursos de informática, desenho, música, entre outros. No local, os participantes se reuniram majoritariamente vestidos de camiseta branca, cantaram o hino nacional, se aqueceram e saíram em caminhada. Partindo da Avenida Armando Salles, a caminhada passou por parte da Avenida Iacanga até chegar ao bairro Jardim Brasília e também ao Terra América. Uma grande quantidade de crianças e adolescentes participaram do ato. A gente começa a conscientização de pequeno, né? Então, a criança, quando vem aqui e ela tem não só as aulas propostas, né? Mas também o foco na cidadania, né? E elas chegam em casa, elas cobram os pais, né? E a gente vê a participação dos pais. É importante, né? A gente não pode ser alienado. Eu sou uma ex-aluna CCPA, eu fiz curso de informática aqui com eles, então eu conheço a instituição, já fiz parte. E olha, eu acredito que é bacana essa ação que eles fazem, reunir as pessoas, tanto dos menores quanto dos maiores. Eu acho que é importante porque está conscientizando os pequenos que estão aí, né, começando a estudar aqui, os maiores que já estão também. Eu acho que é importante porque eles colocam a ação de coletar reciclável e das pessoas participarem mesmo. Então eu acho legal, eu acho bem interessante. Eu trouxe afilhadas junto, eu tenho aqui junto mãe, eu tenho tia, eu tenho irmão, então veio a família toda. O município apoiou a caminhada por meio da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Saúde forneceu panfletos para o combate do mosquito da dengue. Houve distribuição de água feita pelo DAI e a Guarda Municipal fez o controle do trânsito. O vereador Lucas Leoncini, do PSD, que é da região, participou da caminhada. Eu estou desde o começo com eles, nós ajudamos a idealizar tudo isso, né? É um movimento importante, reivindicativo, celebra a vida, caminha, saúde, mas também tem um apelo reivindicativo que é cobrar do poder público melhorias para essa região. Eu acompanho desde o começo, mesmo antes de ser vereador, as cobranças e o quanto tem evoluído, né, do decorrer desses 15, 16 anos que acontece a caminhada aí. As melhorias aqui para o bairro, seja de Ipiranga, Brasília, Terra América, e é importante. Eu, enquanto parlamentar agora, isso ajuda bastante também para reforçar os nossos pedidos, né? A população organizada ajuda a cobrar o poder público e isso é importante. Eu faço essa analogia. Nós, enquanto cidadãos, sozinhos não conseguimos, né? Mas quando nos unimos, é mais fácil você cobrar o poder público, né? É isso que a gente quer, melhorias para o nosso bairro e a conscientização, promoção da vida. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Legal, parabéns aos moradores da região por essa iniciativa, né, já tão tradicional, porque a gente tem que chamar a atenção mesmo do poder público para melhorias. Se a gente não lutar por nós, né, quem o fará? É importante também a participação do vereador Lucas Leoncini, como ele disse, mesmo antes de ter uma cadeira na Câmara, ele já participava. Então, nada mais legítimo do que agora, parte do poder público que tem de fiscalizar e cobrar a prefeitura e também fazer leis, né, legislar, ele esteja presente, consiga recolher demandas e mandar a prefeitura
com o prefeito Chico Sardelli e com o vice Odir Demarque, certo? Bom, mas para caminhar as coisas precisam, as calçadas, as ruas precisam estar pavimentadas, precisa estar tudo certinho, senão podem ocorrer acidentes, senão pessoas com deficiência não conseguem participar. E um estudo do IBGE mostra que as cidades da região, as calçadas não estão tão aptas a essa questão da acessibilidade. Quem acompanhou o levantamento e fez uma análise através de uma reportagem para você foi o Felipe Gomes. Mais da metade das calçadas nos municípios da região de cobertura da TV Todo Dia apresentam obstáculos que dificultam a mobilidade de pedestres. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, no Censo Demográfico de 2022, em média, 55,76% das calçadas dos municípios, que incluem Americana, Limeira, Santa Bárbara, Hortolândia, Sumaré, Paulínia e Nova Odessa, tem algum tipo de barreira como postes, desníveis, buracos ou lixeiras mal posicionadas. Para o professor Tiago Amin, do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, os dados escancaram a questão estrutural no planejamento urbano brasileiro. O professor destaca que a fragmentação da responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas contribui para o problema. A cidade caminhável é uma cidade que tem uma infraestrutura, toda uma infraestrutura pensada nesse sentido, para as pessoas circularem com segurança e fazerem os trajetos que elas precisam fazer. Por exemplo, levar um filho para a escola, ir no mercadinho do bairro, fazer todos esses trajetos de maneira confortável e segura. Quando você tem uma cidade que é muito desenhada para o carro, você começa a ter uma certa aversão a elementos que vão deixar o carro mais lento e dar prioridade para o pedestre. Apesar de avanços nos últimos anos, a acessibilidade e qualidade das calçadas nas cidades brasileiras, especialmente nas áreas urbanas, ainda enfrentam grandes desafios. Dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE, revelam que 68,8% dos moradores em áreas urbanas do Brasil, o equivalente a 119,9 milhões de pessoas, vivem em vias sem rampas de acessibilidade para cadeirantes. Em 2010, esse percentual era ainda mais alarmante, em 95,2%. Outro dado do levantamento mostra que apenas 18,8% dos brasileiros em áreas urbanas, cerca de 32,8 milhões de pessoas, moram em ruas com calçadas livres de obstáculos, um indicativo de baixa qualidade e segurança da infraestrutura para pedestres. A destinação delas de maneira adequada, com uma uniformidade, uma continuidade das calçadas, ela é uma coisa muito vista quase como um supérfluo, ou um cuidado adicional que se pode ter, mas não é exatamente necessário, né? Então, e somado a isso, você tem a implantação de todas as infraestruturas. As periferias e os bairros mais antigos, especialmente os construídos nas décadas de 80 e 90, sofrem ainda mais com essa precariedade, segundo o urbanista. Embora algumas cidades hoje imponham mais regras a novos loteamentos, os reflexos desse modelo desarticulado ainda são visíveis em quase todas as regiões urbanas do país. De fato, as periferias são os lugares que isso fica mais evidente, né? E você tem, e eu diria também que algumas áreas da cidade aí que são periferias, mas ainda um pouco mais antigas, porque hoje existe um pouquinho mais de norma, um pouquinho mais de regras, mas as que foram construídas, por exemplo, nos anos 80 e mesmo 90, são muito precárias do ponto de vista de infraestrutura de caminhada. Eu diria que até mais do que as mais recentes, onde você tem um pouco mais de exigência, né, por parte do poder público para os loteamentos novos. A responsabilidade compartilhada entre prefeitura, secretarias de transporte, de meio ambiente e moradores complica ainda mais a articulação de uma rede contínua de caminhabilidade. Calçada como uma área pública, o espaço público mais primordial é a rua, e a calçada principalmente. É onde os vizinhos conversam, é onde muitas vezes você tem encontros, a socialização acontece. Se ela for boa e bem feita e qualificada, não é só uma questão de circular, mas é de viver, de estar na cidade, né? Com uma média regional que ultrapassa os 50% de obstáculos nas calçadas, o dado reforça a urgência de ações coordenadas e integradas entre poder público e sociedade, para garantir o direito básico de ir e vir com segurança nas cidades.
O levantamento completo da região divulgado pelo IBGE estará disponível no portal tododia.com.br. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Aí você se pergunta, mas nossa, a calçada tem um obstáculo, é um problema? Se você tem uma pessoa com deficiência na sua família, principalmente um cadeirante, você sabe a importância que é ter a rampa, ter a acessibilidade e como o nosso querido Felipe Gomes trouxe na entrevista que ele fez, é um espaço de convivência, gente. Ainda mais no interior de São Paulo, né? A gente ainda nas grandes capitais, isso já não existe mais praticamente, mas pode passar numa rua aqui de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, principalmente nos bairros mais afastados, você vai ver lá um senhorzinho, a senhorinha, lá sentados, contemplando a rua, conversando com os vizinhos e tal. Então é importante esse cuidado, porque uma cidade organizada, limpa, é tudo que a gente precisa, afinal, pagamos impostos para termos esse cuidado. Falando em cuidado, Santa Bárbara do Oeste segue com a vacinação contra a gripe e a Andressa Oliveira foi conferir como que está a situação na cidade. A vacinação contra a gripe segue em Santa Bárbara do Oeste. Até o momento, mais de 11.500 doses já foram aplicadas nos grupos prioritários. A imunização está disponível nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, também caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos, estão entre os públicos atendidos. A Dona Maria está entre os moradores que decidiram garantir a proteção. Ela aproveitou a manhã para tomar a dose contra a gripe e falou da importância. É uma maravilha, né? Que não fica o ano inteiro sem dar gripe. Faz muito tempo que não me dá gripe, mas eu tomo todo ano. Já o senhor José também recebeu a vacina e reforça o recado. Senhor José, o senhor se vacinou contra a gripe? Já. Olha aí, hein? Que exemplo, né? Vacina em casa lá com a menina, que minha mulher está acamada, e vacinou eu e a minha filha e minha mulher. É importante se vacinar contra a gripe, né? É. Aqui na UBS do São Fernando, por exemplo, os horários de vacinação são das 7h30 às 11h30 e depois da 1 da tarde às 3h30. Lembrando que os grupos prioritários para se vacinarem têm que apresentar o RG ou a CNH, também o CPF ou o cartão do SUS para se vacinar, além também do documento que comprove, né, que pertence aí ao grupo prioritário, ou seja, levando algum laudo ou alguma declaração médica. A vacina contra a gripe é uma medida essencial de saúde pública e agora faz parte do calendário regular de imunizações para grupos específicos. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Obrigado, Andressa. Você está vendo que neste Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, dia 1º de maio, a gente tem trazido matérias sobre o tema, com matérias diversas sobre o cotidiano. E agora a gente vai voltar ao tema com a Nicole Maia. Ela vai falar uma oficina que está com inscrições abertas até a próxima segunda. Fique ligado porque é importante para você que quer saber mais sobre empregabilidade. Vamos lá com a Nicole. As inscrições para as oficinas de empregabilidade promovida pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT de Americana, serão encerradas na segunda-feira, dia 5. As atividades fazem parte do projeto Emprega-me, Construindo o Futuro Profissional, realizado pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Faculdade de Americana, FAM. As inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura. A programação conta com o ensino de como elaborar um currículo, com dicas de formatação, como destacar habilidades e experiências, importância de personalizar o currículo, preparação para a entrevista de emprego, como responder perguntas frequentes, comportamento em geral e como se destacar em uma entrevista. O projeto também abordará como utilizar o LinkedIn como ferramenta de busca de emprego e dicas de empregabilidade na terceira idade. As oficinas ocorrerão sempre às quartas-feiras de maio, a partir das 11h30 da manhã, com foco na preparação para o mercado de trabalho. O endereço das atividades é na rua Anhanguera, número 16, no centro de Americana, em frente ao Mercadão Municipal. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Obrigado, Nicole. 18 horas mais 37 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. Vamos falar um pouquinho agora de ocorrências policiais. A DIS de Americana fez uma operação de combate ao tráfico de drogas. O João Victor Viana acompanhou e mostra agora os detalhes para você.
A Divisão de Investigações sobre Entorpecentes de Americana deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 1º, uma operação na capital paulista com o objetivo de desarticular um esquema de distribuição de drogas com atuação em todo o estado de São Paulo. A origem do esquema criminoso é no município de Sumaré. Os policiais civis apuraram que uma grande quantidade de entorpecentes seria entregue no bairro Cidade Dutra, em São Paulo, durante a madrugada. Diante disso, foi desencadeada a operação com o intuito de interromper a ação criminosa. Ao chegarem ao local, os agentes da DISI visualizaram na garagem do imóvel alvo da investigação pacotes de maconha do tipo Colômbia. Devido ao pouco movimento nas proximidades, o homem que estava na residência percebeu a presença dos policiais e fugiu pulando pelos telhados vizinhos. Dentro do imóvel, a equipe encontrou pacotes de maconha do tipo Colômbia embalados a vácuo, tijolos de maconha prensada e uma balança digital com capacidade para 300 quilos. Também foram localizadas diversas folhas com anotações de contabilidade. Em outro endereço, na mesma rua, os agentes localizaram o que seria o escritório do traficante responsável pela droga. No local foram apreendidos um carro de luxo do modelo Mercedes-Benz A250 Turbo, 2 máquinas de contar dinheiro, R$4.000 em espécie, um celular, um carregador de pistola calibre .380, uma balança digital e outras folhas com anotações. Ao todo, foram apreendidos 40 tijolos de maconha pesando mais de 28 quilos, 10 pacotes de maconha tipo Colômbia embalados a vácuo com peso de 10 quilos e outros 6 pacotes do mesmo tipo de maconha, totalizando 4,7 quilos. O total de drogas apreendidas chega a quase 43 quilos. Todas as drogas, o veículo, o dinheiro e os demais objetos foram encaminhados à sede da DISI, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e adotou as medidas necessárias para instituir o inquérito policial que apura a autoria dos crimes. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E o João foi o nosso plantonista de polícia hoje. Ele traz uma outra ocorrência, desta vez sobre cigarros falsificados. Volta aí, João, fala pra gente. 21 pessoas foram presas em Americana, sendo 18 delas de nacionalidade paraguaia, por fazerem parte de uma fábrica clandestina de cigarros que foi fechada pela primeira Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Campinas. A fábrica clandestina era localizada no bairro Werner Platz. A investigação da Polícia Civil teve início em outubro do ano passado, após a prisão em flagrante de um homem em Jaguariúna, encontrado com cigarros falsificados de origem paraguaia. Durante o avanço das apurações, a DIG identificou 5 endereços suspeitos de envolvimento na produção ilegal. 3 desses endereços ficavam em Americana e 2 na cidade de Amparo. Em Americana, os policiais localizaram a fábrica, onde flagraram toda a cadeia de produção dos cigarros falsificados. No local, foram apreendidos 32 pallets com embalagens de marcas paraguaias, cerca de 6.000 caixas de papelão, 6 toneladas de fumo, 59 caixas de cigarros prontos para distribuição, além de 4 máquinas industriais. Já em Amparo, os agentes encontraram 2 barracões usados para armazenagem. Foram apreendidas 87 caixas de fumo, totalizando quase 22 toneladas do produto, além de uma prensa, mais 32 pallets com embalagens de cigarro, materiais diversos e veículos utilizados no transporte da mercadoria. Outros 4 suspeitos foram presos no município. No total, foram 25 pessoas detidas. Todos foram autuados em flagrante por crimes contra as relações de consumo e por envolvimento em organização criminosa. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Ainda nesta semana, o João Victor tinha trazido uma notícia de que pessoas moradoras da Bolívia, nascidas na Bolívia, na verdade, elas ingeriam droga e depois expeliam para ser vendida aqui. Dessa vez, os paraguaios. Então, assim, a gente tem que rever esse controle de fronteiras, né? Com as pessoas que vêm aqui fazer coisas boas, pessoas de bem, trabalhar, tudo certinho, tranquilo, que continuem vindo, são muito bem-vindas, mas assim como pessoas brasileiras que estão sendo presas o tempo todo aí
nessa intensificação da DISE, da DIG, da Polícia Civil, da Polícia Militar, para combater principalmente crime contra relações de consumo. Tem aparecido mais que tráfico de drogas aqui na nossa região, crime organizado aí, até trazendo pessoas de fora e estragando a vida dessas pessoas. 18 horas, 43 minutinhos, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Voltamos, hein? Voltamos com um bloco especial para você. Ontem, na terceira edição do Jornal Todo Dia, a gente mostrou uma parte da entrevista com o recém-possado reitor da Unicamp, o Paulo César Montanher, o Cezinha, de 61 anos. Ele é o 14º reitor da universidade. Olha só, às vezes a gente acha que a Unicamp tem mais tempo, né, devido à sua relevância, que é enorme para a sociedade brasileira e até internacional, principalmente aqui na nossa região. Muita gente estudou na Unicamp, muita gente usa o Hospital de Clínicas, por exemplo, na Unicamp. Hoje, infelizmente, até uma notícia que aconteceu à tarde, um motorista atropelou ciclistas lá em Campinas e uma dos ciclistas, uma das vítimas, foi encaminhada em estado grave ao Hospital de Clínicas da Unicamp, que atende a sociedade. Então, isso se chama projeto de extensão. O Cezinha falou com a gente sobre isso e a gente mostra para você como é que foi. Então, a Unicamp hoje, ela presta serviços muito relevantes nas suas áreas de saúde, desde as áreas mais primárias até as áreas de mais alta performance, né? Grandes transplantes, enfim. É um desafio muito significativo esse, sabe, Era? Porque fazer saúde hoje, com tecnologia, com qualidade, tem um custo bastante alto, né? Mas é uma atividade de extensão importante. Também por quê? Porque os nossos hospitais, eles não são só um hospital de serviço médico. Eles também são hospitais escola, onde os nossos estudantes de medicina, das áreas de saúde, de outras áreas afins, conseguem fazer daquele hospital um ambiente de estudo, de aprofundamento, de conhecimento, né? Então, daí a importância de você ter esses aparelhos dentro do nosso sistema. Ainda sobre projetos de extensão, lembrando que aqueles que a universidade atende a população, leva toda a pesquisa, tudo que é feito pelos pesquisadores, pelos estudantes, pelos professores, à sociedade, porque a gente paga o ICMS e outros impostos paulistas, e 9% do imposto do ICMS é muita coisa, viu, gente? 9% do ICMS é muita coisa, são destinados à Unicamp, à USP, que é a Universidade de São Paulo, e a Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo. Então, um outro projeto muito interessante mesmo, capitaneado pela Unicamp, foi a questão do esporte paralímpico. Afinal, o Cezinha, o Paulo César Montanher, o novo reitor que tomou posse no dia 28, ele é doutor em Educação Física, o que ele até falou com a gente lá, numa parte da entrevista, que é incomum alguém da Educação Física chegar nesse cargo. Geralmente são cargos mais de outras áreas, né? E para ele é um orgulho imenso ele representar a Educação Física como reitor da Unicamp. Então vamos acompanhar essa história do pioneirismo da Unicamp no esporte paralímpico. Logo no final dos anos 80, início dos anos 90,
quando a nossa escola, a Faculdade de Educação Física, vou dar um exemplo só, mas temos outros, que foi criada em 1985, nós temos lá um colega, o professor Edson Duarte, que percebeu, através da liderança que ele tinha, que o esporte adaptado, o esporte hoje paralímpico, ele precisava de ter alguém que o recebesse. Então a Faculdade de Educação Física, já desde o final dos anos 80, lá pelos anos 88, 89, ela começou a fazer esporte adaptado. E era uma forma de ensinar pessoas a entender a importância da educação física, do movimento humano e dos conteúdos da educação física para as pessoas que são hoje PCDs, os portadores com deficiência. Lá tinha, na época, outros nomes. Isto foi gerando um certo modelo de extensão universitária, onde as entidades cuidavam disso nas suas diferentes áreas. Tetraplégicos, paraplégicos, cegos, surdos, mudos, né? Pessoas com problemas de natureza outras, começaram a vir frequentar a Faculdade de Educação Física e participar desses programas. Com isso, nós fomos formando uma espécie de extensão, ensino e pesquisa, e fomos formando as primeiras gerações de pessoas que começaram a estudar esporte paralímpico. Então, só para conhecimento, na última universidade, na última Paralimpíada que aconteceu em Paris, existia um sem número de pessoas que eram formadas nos nossos cursos de graduação e pós-graduação lá, representando o Brasil, como técnicos, como professores, como treinadores, como supervisores de ensino, como supervisores pedagógicos e esportivos, como gestores do Comitê Paralímpico, que foram formados. Muito legal, parabéns à Unicamp por esse pioneirismo. Então, muita gente formada na Unicamp e compondo delegações, principalmente a delegação brasileira, mas cabe lembrar que muitos estrangeiros estudam na Unicamp, aproveitam, depois devolvem esse conhecimento para a sociedade brasileira. Muito importante esse trabalho de intercâmbio cultural, acadêmico e de conhecimento que promove a Unicamp. Uma outra questão que foi tratada na entrevista é a segurança no campus. Desde a gestão anterior do professor Tom Zé, que tinha como secretário de gabinete, chefe de gabinete, o novo reitor, o Paulo César Montanher, essa questão da segurança era muito debatida, gente, porque afinal a Unicamp é uma cidade, né? É uma coisa muito grande, inclusive tem campus em Limeira, tem campus em Piracicaba. Então, para você gerir, você tem que gerir como se fosse uma cidade. E você sabe, você que nos acompanha, a segurança pública é um dos principais desafios que tem um gestor, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente da República. Não é diferente com o reitor da Unicamp, ele falou sobre isso também. Treinado, então nós temos hoje aqui na universidade uma série de mecanismos, botão de pânico, temos um aplicativo que as pessoas conversam. A gente sempre sugere aos estudantes para a noite, com cuidado, andarem com as outras pessoas, né? Agora, quando eles saem do campus, aí já é um outro papel, porque daí é o papel da municipalidade cuidar. Mas nós temos boa relação com todo esse entorno, com os conselhos de segurança, né, que também interagem com os conselhos de força policial para que deem proteção, né? Porque preservar um local com autonomia, com liberdade e ao mesmo tempo segurança requer de todos nós muita sinergia e muito cuidado. Mas eu reconheço que é também um desafio significativo para todos nós, né? Temos desafios de trânsito dentro da Unicamp. Só para as pessoas terem ideia, nós somos hoje em 35 mil alunos entre graduação e pós-graduação, acho que já está um pouquinho mais, está perto de 37 mil. Então, só para as pessoas entenderem, nós temos 37 mil alunos na Unicamp. Nós temos 2 mil professores, né? Temos 2 colégios técnicos com mais de 5 mil alunos. Um no centro de Campinas, o Cutuca, e um lá em Limeira, que é o Cotil. Nós temos Piracicaba, Limeira e Campinas. Isso tudo congrega, somando os nossos servidores, que são de perto de 7 mil pessoas, nós estamos falando de uma comunidade da Unicamp de quase 40 mil. Se somarmos a isso, no campus de Barão Geraldo, com o hospital, o HC, o CAISME, com uma média de entrada aí de mais 20 a 30 mil pessoas por dia circulando, nós estamos falando de uma cidade de 60 a 70 mil habitantes só dentro desse espaço. Então você viu, né? 60 a 70 mil pessoas, contando todos os campi aí da Unicamp, né? Camp, para você que não está
familiarizado com essa linguagem acadêmica, é o plural de campus. Campus é onde ficam as universidades, é a sede da Unicamp, da USP, enfim, de outras universidades, da FAM aqui americana, por exemplo, também. Então, é um campus. Vamos fechar essa segunda parte da entrevista do Paulo César Montanher, o novo reitor da Unicamp, falando também ainda sobre segurança. Ele falou, imagine, você, os cursos de química ou que tem elementos químicos lá na Unicamp, imagine se acontece, pelo amor de Deus, que isso nunca aconteça, mas se acontece algum acidente, algum vazamento, um incêndio, precisa ter o corpo de bombeiros perto. E essa é uma iniciativa que o reitor anterior, o Tom Zé, já estava em mente e agora vai ser tocada pelo Cezinha Montanher, que é o novo reitor. Então vamos acompanhar como que está o andamento desse novo posto do Corpo de Bombeiros lá na Unicamp. Nós temos um grande acordo com o Corpo de Bombeiros, com os bombeiros. Nós já liberamos um terreno num acordo, já está assinado isso, já tem 1 ano e meio, para fazer aqui, entre a divisa da Unicamp com a Pontifícia Universidade Católica, lá no nosso alto, a construção de um corpo de bombeiros, né, que será fundamental não só para a Unicamp, não sei se as pessoas sabem, mas nós trabalhamos com produtos aqui das mais diferentes naturezas, né? Então trabalhamos com produto químico que pedem muito cuidado, produtos das mais diferentes naturezas. E nós não temos uma estrutura de segurança de bombeiros nesse entorno de Barão Geraldo. Então esse corpo de bombeiros vai construir aqui agora um posto de trabalho para os bombeiros, que não só nos apoiará, mas apoiará toda a região de Barão Geraldo, desse entorno dos shoppings, e ao mesmo tempo no entorno de Campinas, aqui na beirada de Barão, chegando até esse entorno com Paulínia, né? O que facilitará muito caso tenhamos acidentes e a chegada mais rápido do apoio do Corpo de Ele estava falando do Corpo de Bombeiros. Então, muito legal essa entrevista. Eu fiz pessoalmente lá no gabinete do novo reitor, junto com o nosso repórter cinematográfico, Alessandro Araújo, que nos acompanhou. Então, a primeira parte da entrevista já está disponível no nosso YouTube, @TV Todo Dia Oficial, e esses outros temas a gente vai soltando aos poucos, mas em primeira mão, você viu aqui na TV Todo Dia, a primeira TV. Olha só, a gente nem está em Campinas, estamos em Americana, mas somos a primeira TV a gravar uma entrevista exclusiva com o novo reitor da Unicamp, o Paulo César Montanher. 18 horas, mais 55 minutinhos, 5 minutinhos para as 7 da noite. Rápido intervalo, já voltamos. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E agora a gente fala um pouquinho de esporte, porque o Guarani apresentou um novo treinador. O Guarani que está mal no Campeonato Brasileiro da Série C, a 3ª Divisão Nacional, e apresentou um novo treinador. Quer saber quem é? Assista a reportagem de Vladimir Catarino. Fim do mistério. O Guarani anunciou oficialmente no final da tarde desta quarta-feira que Marcelo Fernandes é o novo técnico do clube para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.
Aos 54 anos, o novo comandante bugrino defendeu o Santos durante 10 anos como treinador e auxiliar e ostenta títulos importantes na carreira. Marcelo Fernandes foi apresentado ao elenco bugrino na preparação para a sequência da Série C. Como técnico do Santos, Marcelo fez 62 jogos com a conquista do Campeonato Paulista de 2015 e mais de 50% de aproveitamento geral. Como auxiliar, ainda levantou os troféus dos paulistas de 2011, 2012 e 2016, assim como da Libertadores de 2011 e da Recopa de 2012. Marcelo Fernandes chega ao Guarani acompanhado do auxiliar técnico Marcelo Copertino e do preparador físico Marquinhos, também ex-Santos. O Guarani volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C no próximo domingo, 19h, jogando no Estádio Brinco de Ouro, confronto contra o Botafogo da Paraíba. Para esta partida, Marcelo Fernandes vai ter o retorno de 2 jogadores importantes, Matheus Sarará e Anderson Leite. Ambos ficaram de fora do jogo contra o Caxias por cumprirem suspensão automática. Na tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani ocupa a lanterna, sem nenhum ponto conquistado. Foram 3 jogos com 3 derrotas para o Maringá, para o Brusque e para o próprio Caxias. As mudanças no Guarani começaram no início da semana com as emissões do executivo de futebol Rodrigo Pastana e do diretor Danilo Silva. O próximo nome que pode ser anunciado para o cargo de diretor é também de um velho conhecido do torcedor bugrino e santista. Elano, com passagens inclusive pela seleção brasileira, deverá ser anunciado. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Valeu, Catarino. 1 minutinho para as 19h, não temos tempo para mais nada. Bom fim de feriado para você. Fique bem com a sua família, com seus amigos. Amanhã todos trabalhamos normalmente. Eu desejo um bom trabalho. É sexta-feira, gente. Fica tranquilo. Final de semana já está pertinho para você voltar a relaxar, ficar tranquilo e fazer tudo que você precisa aí no final de semana para o início da próxima semana. Fique agora com o Repórter Brasil. Eu volto amanhã. Tchau.